Fala galera, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, esta é a sexta aula do nosso curso de Excel. Na aula de hoje nós vamos aprender a operar uma coisa que dava muito trabalho a muita gente na época do ensino médio, algumas pessoas que estão na faculdade, que é a matriz, ou as matrizes. É isso mesmo, muita gente sequer sabe como se aplica na nossa vida prática, mas, por bem ou por mal, as corporações costumam utilizar matrizes para poder localizar tendências, riscos e até prioridade. Nós não vamos tão a fundo assim na matriz porque isso não é importante. Isso você vai utilizar de acordo com a sua necessidade. Mas nós precisamos saber como obter resultados a partir de matrizes, seja lá quais forem. Para isso, eu criei uma planilha exemplificando uma matriz prática, no caso uma tabela com vendas de produtos. E também nessa mesma pasta eu tenho uma outra abinha com uma outra planilha com as matrizes no mesmo estilo que nós trabalhávamos na escola para fazermos alguns exercícios. Vou voltar para a minha planilha de vendas. Vamos usar uma matriz bem simples aqui. Essa matriz tem apenas uma coluna e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. A segunda matriz é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque a coluna de quantidade, a coluna de valor dessa tabela de vendas da lanchonete de exemplo que nós criamos aqui, vão ser tratadas como matrizes na hora de realizar o cálculo. Por quê? Porque eu quero obter o valor de venda de cada um dos produtos, multiplicando essa matriz por essa matriz. Beleza? Entendeu? Não sei se você entendeu, mas eu tenho certeza que você vai entender. Antes de mais nada, tanto no Excel como no papel, para você obter o resultado de multiplicação entre duas matrizes, você precisa que as duas matrizes tenham a mesma quantidade de valores. Quantidade de valores que eu digo quantidade de itens, não que elas tenham que ter o mesmo valor numérico. Ou seja, se eu tenho uma matriz de uma coluna e 8 linhas, eu tenho que ter uma matriz de uma coluna e 8 linhas. Por sorte, uma planilha de vendas tem isso. Nossos vendedores venderam lanches e bebidas. Os valores são os mesmos para cada um deles, porém as quantidades são diferentes. Como é que eu faço a multiplicação entre essas duas planilhas, entre essas duas matrizes? Eu vou selecionar todas as células de resultado do total, exceto a última, porque é o total geral, e também porque precisa se ter a mesma quantidade de linha que as outras matrizes, senão vai dar errado. Com ela ainda selecionada, isso é importante, você precisa estar com a quantidade exata de linhas selecionadas. Eu aperto igual para indicar para o Excel que eu estou chamando uma operação matemática. Vou selecionar o número de células de todas as células de quantidade da minha coluna de quantidade, apenas as células numéricas, as células com valores. Eu também posso digitar manualmente, o Excel já completou para mim, que ficou da seguinte forma: C4, 2 pontos para indicar que é até, C11. Agora eu vou multiplicar pela outra coluna. Como é que eu faço isso? Aperto o asterisco, que é um sinal de multiplicação no Excel. Seleciono também a segunda coluna. E as seleções estão prontas. Aperto Enter? Não. Eu preciso ainda dizer para o Excel que são duas matrizes, que eu estou fazendo uma multiplicação entre tabelas. Embora esteja na mesma tabela, estamos tratando como tabelas diferentes. Eu vou segurar o Ctrl, eu vou segurar o Shift e vou apertar o Enter. Realizei as operações. 5 vezes 5 não é 25? Então, a nossa operação está correta. Observe outra coisa importante, ainda com a minha planilha selecionada. Olha o que aparece na minha barra de função. Ele tem todas as seleções feitas do jeito que eu já tinha feito anteriormente, explicando a vocês. Porém, elas estão entre chaves. Essas chaves é um indicador do Excel para você, um indicador visual. Ele não pode ser digitado, se você digitar vai dar errado. Ele é um indicador visual de que você está trabalhando com matrizes. Então, todas as vezes que você vê um sinal assim, uma operação matemática entre chaves, é porque você está trabalhando entre matrizes. Se você digitar chaves, vai dar um erro muito grande, porque o Excel não vai interpretar como matriz. Ele só vai interpretar como matriz se você segurar o Ctrl, o Shift e apertar o Enter. Não existe outra forma. Preste bem atenção nisso. Beleza? Posso trabalhar com funções dentro de uma matriz? Pode.
A matriz é uma forma também de obter resultados, um único resultado a partir de um bloco de números, ou de mais de um bloco de números. Como é que eu faço isso? Eu vou selecionar, nesse caso, a célula que eu quero o resultado, que é a célula correspondente ao total geral, a minha célula E12. Como disse anteriormente, se quiser, copie essa planilha. Vou apertar igual. Vou escrever minha função. Nesse caso, eu quero o valor total das vendas. Eu poderia simplesmente fazer a soma disso aqui, mas eu não vou fazer porque nós estamos aprendendo a utilizar matrizes. Vou escrever soma. Vou abrir parêntese. Vou indicar a quantidade de produtos, nesse caso a primeira planilha, a primeira matriz. Selecionei toda a coluna igual eu fiz anteriormente. Vou apertar asterisco igual eu fiz anteriormente para indicar que eu tenho uma multiplicação nessa operação. Vou selecionar a segunda coluna, apenas os números. Vou fechar parênteses. Disse para o Excel que eu quero a soma, literalmente a soma, do resultado da multiplicação de cada uma dessas linhas entre si. Ele vai multiplicar uma pela outra, a C4 com a D4, a C5 com a D5, e assim sucessivamente. E depois vai me dar o total, porque elas estão entre o parêntese de soma. Eu ainda não expliquei que é uma matriz. Isso é importante. Como é que eu faço isso? Seguro o Ctrl, aperto Shift e aperto Enter. Obtive um único resultado dessas duas matrizes, porque eu utilizei a função. Então, eu decodifiquei a minha matriz em um único número, que é o 170, ou seja, meu número total de vendas, R$170. Observe lá em cima na barra de função que enquanto essa célula está selecionada, eu tenho a operação que eu acabei de digitar entre chaves novamente. O Excel está me dizendo que, olha aqui, Elias, o que você fez aqui é o resultado de uma matriz. Beleza? Beleza. Vou abrir minha planilha de matrizes e agora nós vamos fazer operações entre matrizes sem um exemplo prático. Eu tenho três matrizes, a matriz A matriz B e a matriz C. E eu tenho aqui outras tabelas aqui embaixo que eu quero obter resultado dessas matrizes. A primeira tabela quer obter uma nova matriz a partir da soma da matriz A com a matriz B. Como é que eu obtenho uma nova matriz a partir da soma dessas duas? Muito simples. Como eu estou trabalhando agora com uma nova matriz, como eu quero obter uma nova matriz a partir dessas duas, como nos exercícios da escola que você já fazia, eu vou selecionar a mesma quantidade de colunas e a mesma quantidade de linhas aonde eu quero adicionar o resultado. Se eu estou somando, utilizando uma matriz com 3 colunas e 3 linhas, a minha matriz de resultado também tem que ter 3 colunas e 3 linhas, senão dá erro. Com ela selecionada, eu vou apertar igual, vou selecionar a minha primeira matriz, que é a matriz A, vou apertar o símbolo matemático de adição, ou símbolo de mais, ali em cima já está selecionada a minha primeira matriz, vou selecionar a segunda matriz, o Excel nesse momento já sabe que eu estou selecionando esses dois blocos de dados, que é uma operação de adição. Ele está tratando como matriz ainda? Não. Para ele dar o resultado de uma matriz, eu vou ter que segurar o Ctrl, segurar o Shift e apertar Enter. Obtive uma nova matriz. Como eu utilizei uma sequência crescente e decrescente, a matriz, o produto da soma dessas duas matrizes vai dar sempre 10 em todas as células. Então minha matriz está correta. Beleza? Beleza. Como é que eu faço subtração? Mesma coisa, seleciono a mesma quantidade de colunas, a mesma quantidade de linhas, aperto igual, seleciono a primeira matriz, aperto o sinal de subtração, ou menos, como quiser chamar, seleciono a segunda matriz, seguro Ctrl, Shift e aperto Enter. Beleza? Beleza, obtive o produto da subtração entre as duas matrizes. Como é que eu faço a multiplicação? Tem uma pegadinha aqui. Lembra que na primeira matriz eu falei, se eu multiplicar matrizes com colunas e linhas diferentes entre si, não vai dar erro? Vai dar erro, não vai dar certo. Eu coloquei de propósito, nós já vimos a multiplicação correta lá atrás. Então vou fazer o exemplo. Eu vou selecionar toda a matriz de resultado, vou apertar igual,
selecionar a primeira matriz, apertar o símbolo de multiplicação, selecionar a segunda matriz. Seguro o Ctrl, Shift e aperto Enter. Já deu erro, tem uma coluna inteira errada aqui, e essa coluna aqui eu nem posso ser considerada como válida. Porque matrizes precisam... multiplicação de matriz precisa haver a mesma quantidade de números de linhas e colunas. Se existe uma outra forma de pular isso, sinceramente, eu não tenho certeza. Já é um pouco avançado em termos de matemática para mim. Mas se você tiver um amigo matemático, se for matemático, então você consegue obter essa resposta muito mais fácil do que eu. E tem uma outra coisinha importante sobre matriz no Excel. Pode ser que alguém algum dia possa pedir para você a tendência de uma determinada tabela. Isso é muito utilizado em corporação para poder avaliar riscos. Como é que eu obtenho a tendência de um determinado bloco de dados, uma determinada matriz? No Excel é muito simples, porque já há a função. Eu seleciono a célula correspondente, nesse caso a célula correspondente à matriz A, aperto igual, escrevo tendência, tem que ter o acento, abro o parêntese, seleciono a matriz, fecho o parêntese e aperto Enter. Obtive a tendência da primeira matriz. Posso fazer isso para todas as outras. Copiar e colar não funciona nesse caso, tem que digitar. Prontinho, obtive a tendência de todas as matrizes. Se eu modificar os dados de qualquer uma delas, por exemplo aqui, eu modifico os resultados em todas as outras matrizes, beleza? Vou apertar Ctrl Z para desfazer. É isso aí, pessoal. Matriz não é complicado. Matriz é isso. Para fazer não é complicado. Para entender eu sei que há uma certa dificuldade, eu compreendo essa dificuldade. Porém, o Excel te dá mastigadinho. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Estudem, aguardo vocês na aula 7. Um grande abraço.